eu estava perguntando para o Senhor, meu primeiro e único culto aqui na AD Flores, nesse ano de 2024. Aí, conversando com Deus, olhei até umas pregações, porque a igreja é nova, eu digo, não quero sair devendo, e o Senhor disse, não, fala para a minha igreja o que eu quero que faça. Abra comigo aí, livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 13 ao 14. E vamos ler o 15 também. Amém? Dito isso, vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que encontram, e todos se encontram na casa. Amém? Amém. Amém, igreja? Vamos dizer ao inimigo de nossas almas que a gente está vivo. Querido, no sermão da montanha ou do monte, Jesus vê o desafio de cada um naquela multidão. E não é diferente hoje. Jesus, ele viu o desafio de cada um que passou por aquela porta. Desafio esse, querido, que existia na época ali de Jesus, digamos, não que eu seja, mas deveria, né? Ou sou também, né? Porque a Bíblia vai dizer que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas digamos que eu olhando para vocês e eu tivesse, não que eu tenha a condição de ser que nem Jesus e entender que cada processo que cada um de vocês está passando essa noite. Foi isso que Jesus viu. Ele olhando a multidão lá do monte, ele viu a situação de cada um de nós. E hoje, da mesma forma. Porque, queridos, quer gostamos ou não, a Bíblia vem ensinando desde o começo que depois que o homem desobedece a Deus, o mundo veio ladeira abaixo. Mudaram as estações, os tempos, as pessoas, mas começou a desobediência, ela trouxe algo terrível para o homem: o autoconhecimento, a alta justificativa. Porque Caim, ele não gostou do que Abel fez, né? Talvez a tua atitude, vem comigo, às vezes o irmão que está sentado do teu lado não gosta, isso vai te trazer prejuízo. Num ato de não, vamos dar uma volta aí, vamos conversar, em vez dele dizer, como é que tu fez, querido? Ele não teve a humildade de ir aprender com o seu irmão, para ver como é que seria agora ele mudando a intenção do pensamento dele. Ele não fez isso. Ele convidou o cara, foi lá e matou o cara. Ainda quando lhe perguntaram, mas o Senhor adverte ele antes: olha, se por acaso tu procederes bem, não serás aceito também? E ainda avisa: o pecado jaz à tua porta, mas cabe a ti o livre-arbítrio dominar. Agora, queridos, quem de nós não teve desafio no ano de 2024? Quem não teve projetos frustrados,
desencontro. Mas o que Deus quer dizer nessa noite para mim e para você, que Ele está vendo o teu coração. Ele está vendo as tuas frustrações, Ele está vendo os teus devaneios, aí as tuas queixas, e também assim como Ele está vendo as tuas alegrias. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que Ele nos deixa claro aqui, vamos tentar entender aqui. Vendo Jesus a multidão, subiu pois um monte e olha o que diz, e como se assentasse, ou seja, bom, vou sentar aqui. Aproximando os seus discípulos, isso é o 5, tá? Mateus 5. Aproximando os seus discípulos, passou o quê? A ensiná-los, dizendo, e agora vamos tentar trabalhar aqui, queridos, porque vendo as nossas necessidades, os nossos desafios em 2024, ele viu que alguma coisa estava pendente. E não é diferente hoje. Dia 20, o 2024 vai terminar meia-noite, vai começar dia 2025. Só que o seguinte, o sol vai nascer lá e vai se pôr aqui. Somente muda o calendário. Os dias continuam sendo os mesmos. As nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas alegrias continuam sendo a mesma. Os nossos desencantos, isso tudo como foi lá atrás, é hoje. Como eu disse, muda-se os tempos, as pessoas, mas o fato, pela palavra a gente pode dizer, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Você pode ver o Senhor agora ministrando ao teu coração, ensinando a quem? Os discípulos. Ó, sente aqui e eu quero falar com vocês. Bem-aventurados, o 3. Passou-lhes a ensinar dizendo, vamos entender qual que é o propósito de Cristo no sermão falar aos discípulos, ou seja, a igreja, discípulos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os humildes de espírito. Humilde de espírito não é aquele que não sabe nada. Humilde de espírito não é aquele que não tem deficiência. Mas o humilde de espírito, que é aquele que somente em Deus. Ou seja, eu não me sinto autossuficiente para me andar sob soberba. Sabe aquelas pessoas que parece que já sabem tudo e não tem nada mais para aprender? A tendência de quem está maduro, cara, é cair e apodrecer. Então, constantemente nós devemos passar por aprendizado. Porque a Bíblia nos orienta e diz que nós somos salvos a partir do batismo, mas a fala em desenvolver a salvação. Você se batizou, você está salvo, mas você tem que desenvolver a salvação. O que é desenvolver a salvação? É você andar e prosseguir andando com o Senhor. Isso é os humildes de espírito. Entende que não tem nada terreno que possa suprir a falta de você estar conectado com o Pai. Te falta sempre algo. Você tem que pedir a bênção para o Senhor pela manhã, orar, agradecer a Deus pelo teu dia, te humilhar e dizer, Senhor, obrigado por mais esse dia, porque tudo que um cristão, um crente ou um discípulo de Cristo precisa, não está aqui na terra, está lá em cima, porque ele diz, buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, e as demais vos serão acrescentadas. 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Você pode pensar assim, uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Isso também é.
Deus, Ele promete esse consolo para nós. Mas a verdade, queridos, que precisamos nos manter firmes no processo para obter vitória no propósito. Porque, queridos, se a gente entender essa questão de chorar e trazer ela somente para a questão terrena, talvez nós vamos achar que a igreja é lugar da gente vir descarregar as suas desilusões, as suas mágoas, ou seja, um esconderijo para as nossas frustrações. E não é isso que Deus fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque é você olhar e ver o quanto eu e você somos pecadores e chorar arrependidos, querendo mudança. Aleluia. Porque a gente, andando com Cristo, nós nunca vamos ser tão bom quanto Ele, mas prossigamos para o alvo. Porque, como eu digo sempre, queridos, se eu for me balizar por qualquer um dos irmãos, eu vou me sentir superior. E de lá para cá, vocês vão dizer: não, mas se eu fosse o pastor, fazia assim, fazia assado, coisa e tal. Então nós vamos nos medindo uns pelos outros, pela nossa, talvez, condição financeira, talvez pela nossa condição intelectual, mas o fato é que em Deus somos todos iguais. Aleluia. E nós precisamos, querido, entender que a gente carece todo dia que brilha o sol lá, nos arrependermos, pedir misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tem gente que vê que está acendendo um foguinho, né? Isso acontece lá em casa também. Hoje eu vi, estavam meus 2 netos lá. Ô Jesus. E aí um começa: para fulano. E o outro faz cosquinha: para fulano. Eu digo: chama a mãe. Não, mas ele não para. Eu digo: mas chama a tua mãe, já foi falado para ti, não intervém, não briguem. Sabe? Muitas vezes, em vez da gente abafar o caso, a gente vai metendo mais lenha na fogueira. Por isso, bem-aventurado os mansos, porque eles vão herdar a terra. O que é uma pessoa mansa, humilde? Ela cabe em qualquer lugar. Quer ver? Não vou falar de questão de briga. Você convida um pastor lá para ir na tua casa. Estou aberto a convites, tá? E aí, você não me conhece. Tem uns que dizem: pá, mas eu não conheço bem ele. Vou fazer um churrasco para convidar ele. Sou adepto do churrasco, tá? Mas daqui a pouco tem uns assim: cara, não sei se esse camarada é humilde. O que eu tenho lá para apresentar para ele é um feijão com arroz. Será que ele vai agir de bom grado também? Queridos, então, quando a pessoa é humilde, se você convida ela para um churrasco, glória a Deus. Se você convida ela para um feijão com arroz, é da mesma maneira. Porque aquela pessoa que só é tua amiga, tua parceira, só quando a casa está em abastança, humildade, queridos, ela vai além. Mansidão, ela vai além desse negócio que às vezes as questões terrenas pregam. Que a pessoa, somente aquela pessoa branda, mas aquela pessoa: eu não me meto em confusão, mas a pessoa que diz: não, mas parei, deixa eu intervir ali. Olha, querido, quem sabe tu pensa assim, quem sabe não foi bem assim, quem sabe tu procura apaziguar. A Bíblia nos instrui: se possível, tenha paz com todos. Se
impossível. E o que é o possível? É aquilo que você intervém, que você pode ver. Isso aqui eu consigo ajudar, eu consigo conciliar. Porque como andarão dois juntos se não houver concordância? Então a gente procura trazer acordo para as pessoas. Esse é os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, mas não dessa aí nossa, né? Que só um dita e desce no sarrafo, e aí o que ele diz está valendo, e alguns, por não ter o conhecimento, eles acabam entrando, porque falta conhecimento do que é verdade. Porque hoje, se a gente for olhar para o mundo, o que é certo passou a ser errado, o que é errado está passando a ser certo. Querem tirar os valores, os princípios que trouxe o ser humano até aqui. Jesus, né? A Bíblia nos alerta que se o que Jesus fez tivesse acontecido lá em Sodoma e Gomorra, eles não teriam sido aniquilados. Então nós tivemos o privilégio de conhecer e de estar entendendo e lendo e buscando como agia o Mestre. Fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo da maneira errada está errado. E fazer o que é errado da maneira certa também está errado. E eu não vou entrar aqui, como é que tu escreve isso aí? É certo dar o dízimo? Claro que é certo, mas se você roubou lá, vai dar o dízimo do que tu roubou? É um ganho que tu teve. Mas está certo isso? Está certo não. Isso aí é para uma outra questão. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o ponto 7. Porque Jesus, naquilo que ele ensina, ele diz: Pai, perdoa como eles têm perdoado. Aí tu já equilibra a balança, né? Porque aquele que não usa de misericórdia, querido, não espera a misericórdia de Deus, que nananina. Sabe que em vez de tu pegar e tu ver que a coisa vai se incendiar, o que a gente está falando, esse texto aqui ele só vai se completando, querido, né? O que Jesus ele explica aqui no sermão, ele só vai se completando. A pessoa, em vez de dizer, não, calma gente, não é bem assim, né? Não, mas tu não tem misericórdia, querido, não adianta nem tu orar. Meu Deus. Sabe? Eu perdoei o irmão, mas agora o irmão lá longe. Meu Deus. Conta para outro, né? Jesus que sonda o coração, aquele que vê. Porque às vezes tu está falando uma coisa, mas tu sabe que lá no fundo, cara, tu está falando uma coisa, mas o teu pensamento é outro. Acho que foi Raíssa, acho que teve uma mana aí que botou um vídeo de Hebreus. Cara, é sério aquilo ali. Uma ministração sobre Hebreus. Hebreus 4, né? A intenção do pensamento. Eu estou falando isso aqui, eu estou pensando outra coisa. Não sei se vocês conseguem captar a igreja. Consegue? Tu está falando uma coisa e os teus olhos, ou o teu semblante, ou as tuas atitudes estão dizendo que tu está fazendo outra coisa. Nós enganamos a quem nós quiser, mas os olhos do Senhor, a palavra é apta para discernir a intenção do pensamento. É forte esse negócio. Por isso que eu digo sempre, a pior ou a alma mais difícil de você ganhar não é a que você sai ganhando na rua, é a sua própria. Você parou para pensar, né? Paulo ele chega a dizer isso: olha, o bem que é para mim fazer, isso eu não faço, o mal quando veio eu já fiz. Então não é motivo de todos os dias de manhã pedir misericórdia
para Deus? Maravilha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Buscar o coração para deixar ele limpo, ou seja, buscar santidade. Porque falei para o Benítez aqui, esse dia ele estava, que eu vou orar para a igreja, mandar problema, eu digo, está amarrado, não. Mas eu digo, olha, tem uma coisa que diz, 6 coisas Deus não gosta, e uma Deus abomina: quem semeia contenda entre os irmãos. Sabe que, por mais que o Satanás, o sujo, o encardido, venha botar uns pensamentos a respeito do teu irmão, querido, luta contra isso. Seja você inocente, seja você o acusado. Porque o mestre dos mestres, ele se tornou maldito por mim e por você. E aí eu quero ser cristão, mas Deus o livre alguém me acusar, uma calúnia a meu respeito. Se converter, né? Meu Deus. Descansa no Senhor, seja tu, né? Botaram no grupo lá do negócio de Jesus descendo. Eu não entro muito, porque senão parece que a gente perde aquele pinta de pastor, né? Mas eu gosto dessa alegria do crente. Jesus descendo da cruz, para mim chega. Eu acho que quando que Jesus disse assim, para mim chega, vou descer da cruz, ele não fez isso, querido. Ele se tornou maldição até a última, para que eu e você estivesse aqui justificado. Então não seja aquele crente mimimi que nada pode te então diz, não, gente. Vamos ser cristão legítimo, autêntico, verdadeiro, discípulo daqueles que naquele dia estavam sentados lá, como vocês estão sentados aqui. Porque essas palavras que eu estou lendo aqui, elas não são minhas, são do mestre. Esses são os bem-aventurados que querem ter um coração limpo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. De novo, fome e sede de justiça, bem-aventurados os injustiçados. Porque quando você quer fazer o que é certo, quando você quer viver como manda as Escrituras, querido, vai ter inimizade. É só você ler a Bíblia. Vai ter perseguição, e nós já vamos ler o texto aqui que vai completar isso. Vai ter os contra. Eu não sei se foi aqui que eu falei, ou se foi lá na Passo Fundo. Se resolve edificar a casa, vem os tupi, os sambalate, aí vem essa galera toda aí mandar contra. Os contra sempre vai ter. E não queira, querido pastor, ou você que está embaixo, tentar agradar todo mundo. Nem Jesus foi assim. E também não queira a aprovação de todos. Porque se você é aprovado por todo mundo, alguma coisa não está muito bem. Mas o fato é que você tem que ter o teu coração limpo diante do Senhor. Os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que passam por perseguição, por opressão, esses vão morar no céu. E ali o 11: bem-aventurados sois quando por minha causa, não pela tua causa, está aqui, porque às vezes a gente quer defender nossa causa de unha e dentes, por causa da minha, 11, de novo: bem-aventurados sois quando por minha causa do Senhor,
vos injuriarem, vos perseguires e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, nada mudou de lá para cá. Faz a coisa certa para ver se não vai ter opressão, tu não vai ter perseguição, tu não vai ter, é puxa-saco do pastor, é puxa-saco de não ser querido. Não faça nada para a placa da igreja, nem para o irmão Hermes, pastor Hermes, nem para o pastor Wilson, muito menos para o pastor Paulo. Faça para o Senhor que você vai servir. Bem, a qualquer um deles. Porque quando faz a obra para ser aceito por homens, tu vai ganhar uns aplausos, mas a Bíblia diz que o quê? Que quando tu é reconhecido pelos homens, tu já recebeu o galardão, querido. Está tudo aqui em terra, ficou aqui. Mas quando tu faz no Senhor, com o Senhor, vem a recompensa. E uma vez que a gente aprendeu isso, vai dizer o quê? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal não vier a ser em si, como lhe restaurar o sabor? Maravilha, até desligou aqui o meu. Para nada mais serve senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem uma candeia ser colocada debaixo de um alqueires. Alguém já viu? Vai subindo para o lado de Gramado, tu faz uma curva, tu vai olhar a cidade lá em cima. Está tudo claro, você consegue identificar onde está a cidade. A questão do sal, querido, você aprende com o Senhor para você. Sabe que o sal em demasia ele conserva a carne. Mas quem é que come um charque sem passar na água, lavar, deixar ele no ponto? Tem que primeiro passar por umas quantos processos para deixar ele a ponto de tu poder degustar. Então é isso que o Senhor Jesus, ele senta e ensina os discípulos. Agora que vocês têm noção do que é a obra que eu vim fazer, vocês como meus discípulos, vocês vão e usem de temperança. Sabe aqueles crentes que querem dar com uma Bíblia debaixo de cima das orelhas do cara para tentar converter na marra? Aí às vezes o cara até se convence, mas não se converte. Por fora a aparência de quem tem, mas lá por dentro coisa é meio complicada. Porque, querido, só vivendo essas aventuranças aqui que nos explica o Senhor é que você vai conseguir de fato, em amor, levar as pessoas a Jesus. Não é por força e por violência, mas é em amor, querido. É dizer para a pessoa que às vezes está passando por luta, por dificuldade, e que essas lutas e essas dificuldades vão estar em 2025 se Jesus não voltar. Como é que se vence essas batalhas? Porque às vezes é coisas que se tu não tiver uma base sólida chamada Jesus, não é o teu esposo, não é a tua esposa, não é o teu pai e a tua mãe, não é o teu emprego, o teu salário, o teu carro que vai te dar suporte, querido. Porque às vezes a gente está tão cheio de si que te falta algo e tu não sente, tu anda ansioso, anda de correria e está todo mundo, parece que buscando essa loucura cada vez mais. Porque a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que têm sede, né? E bebei. Porque se a gente não entender que Cristo é aquele que nos sacia a sede, que Cristo é o nosso pão, o nosso alimento, querido, nós vamos estar com o propósito errado dentro da igreja. Como eu disse, a igreja não é esconderijo para ninguém, é
você se abrir, é lugar de você encontrar amparo, é lugar de você encontrar guarita. Por isso que o sal ele tem que estar na medida certa para não passar do ponto, para ser algo que as pessoas possam experimentar e dizer, me achei. Algo que as pessoas possam degustar. Significado, anotei aqui, diz, não tem sabor, desagradável, tendicioso, monótono. Algo sem, sei lá. Apocalipse diz, olha, porque não é nem quente nem frio, é morno, não tem gosto, não tem tempero. Estou a ponto de te vomitar. Significado de alqueire, cesta de medir grãos. O que é uma cesta de medir grão? Não é uma bacia tão grande, deve ser o álcool, sei lá eu. E aí tu acende uma vela ou uma lamparina. Vela todo mundo conhece, mas lamparina lá, os lampiões tinham uma manga de vidro, né? Os mais antigos, sabe? Para o vento não bater ali, mas tinha que ter um lugar para entrar o ar, para manter o oxigênio. Então tu acende uma lamparina ou uma vela e tu tapa ela, vai o quê? Apagar, abafou. Agora tu se enche da palavra de Deus e tu não sai por aí a edificar a obra de Deus, tu vai te apagar, querido. Tu vai ser abafado. Por isso que lá a viúva, o que tu tem? Olha, eu tenho um pouquinho, a vela está isso aqui para apagar. Mas pega as vasilhas. Quanto mais tu tirar, mais Deus vai te dar. Amém, Jesus. Porque é dando que se recebe. E tem muita gente que só vem para receber. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus nos dá, querido. Que aquele que se senta ao pé do mestre, ele tem que entender que foi chamado para edificar com o Senhor. Não é para sermos somente ouvintes, mas sermos também praticantes. Para nós encerrarmos, querido, 16, e aqui fecha. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, glorifiquem, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não é para glorificar a igreja, né? Não é para glorificar os irmãos, muito menos o pastor, mas é para glorificar o Senhor que vive e reina. Te coloca de pé em nome de Jesus. Maravilha. Queridos, eu não sei se é de costume, mas você que precisa estar firme com Jesus e nele vencer os desafios de 2025 e ainda os que estão em 2024, que ainda falta um tempo. Você que está encerrando esse ano talvez frustrado, talvez angustiado, com medo, com incerteza, que sente que precisa se fortalecer mais no Senhor. Se você quiser passar à frente, querido, eu quero orar contigo. Quero profetizar na tua vida, que em parte a gente fala, em parte a gente profetiza, para que Deus venha cumprir. Amém. Sonhos que talvez você até já abortou. Sonhos que você diz, olha, isso aí não, acho que não é para mim. Aquilo que Deus lá no começo de 2024 Deus colocou no teu coração e talvez por força de tantas coisas que você passou, você colocou de lado. Se você quiser passar à frente, querido, eu quero orar por você, né? Para que você
no Senhor. Sabe que eu achei interessante. Eu digo, mas Jesus no monte, ele vê, ele sabe o que eu e você estamos passando. E ele disse assim: eu vou me sentar aqui, deixa eu contar uma história para vocês. E fala das aventuranças. E bem-aventurado não é aquele, querido, e vou dizer para vocês que eu passo por tudo isso aí. Isso não é motivo de alegria, mas é motivo de você se regozijar, sim, estar em alegria, porque você está tentando fazer aquilo que é certo e correto diante dos olhos do Pai. Tenha convicção. Se o teu coração for puro e sincero, Deus, ele vai estar contigo. Deus, ele deixou escrito na palavra dele que até aquele que derrotou lá os profetas de Baal, vai dizer lá em Tiago que ele era um homem segundo as nossas fraquezas, um homem igual a eu e você. Não era diferente, mas ele orou, não teve chuva, orou novamente e Deus mandou chuva. Talvez você esteja passando por desafio, querido. Eu te convido a fechar os olhos em nome de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso estar mais na tua presença. Tem uma canção que diz: eu preciso aprender mais de ti. Eu não sei cantar. Se eu começar a cantar, tem que fechar a porta mesmo, senão sai todo mundo embora. Mas a gente precisa aprender mais do Senhor, buscar mais nele, se santificar. Deus tem um chamado para mim e para você, mas nós precisamos estar com os ouvidos aguçados para entender o que o Senhor está falando comigo e com você. É tempo de renovo, querido. É tempo de mudança. É tempo de você ir mais além. Mas eu já estou passado. Não, querido. Sara, ela teve um filho lá, seus 100 anos. Então, queridos, em nome de Jesus, eu sou novo demais. Samuel, ele nem sabia identificar a voz do Senhor. Ele disse: olha, tu me chamou. O Senhor está chamando nós para a batalha, querido. O Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Desperta tu que dorme. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, graças te damos e fazemos isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é fiel, viva e eficaz, Pai, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Pai, eu creio que através da palavra, Pai, somos edificados, Pai, nos preparando, sim, Pai, para findarmos esse ano, virarmos o calendário, Pai. Mas se o Filho amado Jesus não voltar, Pai, que possamos permanecer firme, Pai, naquilo que tu nos chamou, Pai, com a convicção que o chamado vem de ti, Senhor. Não é de homem, Senhor, não é de placa de igreja, Pai, mas sim vem da tua parte, Senhor. Senhor, como aquele pai que foi chamado, até estava esquecido pelos seus irmãos, Pai. Tu diz na tua palavra, Senhor, pode uma mãe esquecer um filho, o Senhor não nos esquece. Eu creio, Senhor, que tu está com cada um de nós nessa noite,